Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade ao verso 62, que vai entrar num campo. Boa noite, Elisa. A gente já visualiza, estava conversando. A gente vai entrar num campo de uma análise da necessidade, né, das adversidades, né, que vai ser uma parte muito bonita do texto, inclusive a forma poética como ele é descrito e a compreensão de por que a gente usar as diversidades como parte do nosso crescimento é uma coisa bem, é uma fase do livro bem interessante. Vamos lá, vou colocar o slide. E até é interessante ver que nesse ponto, né, até vão ter menos comentários, porque o slide, o verso vai se falar por si, né? A gente parou aqui, onde a gente viu, a gente estava analisando o caminho, né? Essa parte onde a gente se transforma no próprio caminho e o caminho é a existência. Então, eu até usei, né, o Tao Te Ching, que na verdade Tao significa caminho, então tem muita relação com essa visão do universo como um grande caminho, né? E aí a gente viu esses 7 pontos para nos conectarmos a essa caminhada. A gente viu que a separação dessa caminhada gera essa percepção dual. No final, né, a estrutura básica desse conhecimento nós somos um grande organismo, né? O universo é um grande organismo, que ora é chamado de universo, ora é chamado de Deus, e esse grande organismo, e nós fazemos parte dele como uma célula desse organismo. E quando a gente não se vê isso, se separa dele, começa a ver o mundo de forma fragmentada, não como um ser só, um organismo só. Aí a gente vem nesses 2 últimos versos que a gente falou, né, que é nesse mundo dual, no qual a gente enxerga um mundo, né, fragmentado, com todas as comparações que é natural do nosso sistema mental, a gente tem os aspectos do sofrimento, né, do mal, da dor. E aí ele fala assim, que tua alma dê ouvidos a todo grito de dor, né, tal como o lótus abre seu coração para sorver o sol matutino. Não deixes o feiro sol secar uma única lágrima de dor antes de haveres tu mesmo enxugado no alho de quem sofre. Então ele começa agora um momento de dizer a necessidade da gente ter a dor como uma experiência. Então, o que eu coloquei aqui, né? O verso 61 é onde a gente parou, e a gente vai dar continuidade, porém, que cada ardente lágrima humana goteje em teu coração e ali permaneça. Nem tampouco a enxugues enquanto não for retirada a dor que a causou. Então, esse é um verso muito bonito, né? Que coloca, enquanto a gente não exaurir aquilo que causou a dor, né? Eliminar essa raiz da dor, não deixe que o sol seque a lágrima, né? Ele coloca que não enxugue enquanto não retirar a causa da dor. Esse é um ponto muito budista, né? Das 4 nobres verdades, né? Existe o sofrimento, né? E existe um caminho, né? Existe uma causa, existe uma forma de eliminar o sofrimento, existe um caminho para isso, né? Então, observar que a dor, o sofrimento, ele é uma parte importante da nossa vida, no qual a gente não pode negar. Então, antes da gente começar a desdobrar um pouco sobre isso, e os próximos versos vão se desdobrar sobre essa questão da necessidade da observação da dor como um grande elo importante da nossa vida, 2 bases da filosofia budista, que o texto é um texto budista tibetano, é bem importante para que a gente estabeleça esse começo de conversa. Então, o primeiro ponto, né, que essa necessidade de... E aí a gente estava até conversando um pouquinho antes da aula com a Gisele, essa questão de que todas as filosofias, no final, vão se intercruzando, né? Mas existem algumas bases que são absolutamente únicas em todas as filosofias, né? Uma delas, por exemplo, que é fundamento da tradição védica, como é fundamento... dito também que o budismo é derivado da tradição védica não ortodoxa, né? Então, na verdade, a raiz é a mesma, nesse caso específico. Mas toda a estrutura de conhecimento ela se fundamenta num ponto, né? Nenhum ser quer sofrer. Então, no final, todas essas questões levantadas é uma busca de alívio do sofrimento nesse caminho, nessa caminhada que a gente está. E aí, quais são 2 pontos básicos nessa filosofia budista, né?
sair do sofrimento. Uma é não prejudicar os outros e cultivar uma consideração por eles. Porque um dos fundamentos muito arraigados dessa tradição é a busca pela compaixão. Então, o primeiro ponto é não prejudicar outra pessoa, né? Se você não pode ajudar, se não existe o princípio de compaixão, de interação, pelo menos não prejudique outros animais. Isso está muito estabelecido também na tradição védica como um todo, né? No yoga, nas suas questões de ahimsa, né? De não violência, essa necessidade de entender que se ainda não existe a compreensão de uma unidade, de compaixão, não prejudica, pelo menos. E aí, um outro ponto fundamental, que é ligado exatamente a esse, é o princípio do controle das emoções, né? Da raiva e outros sentimentos que compõem essas emoções. Então, o primeiro passo dessa estrutura, né, de entender como é que a gente vai retirar a causa da dor e usar a dor como um guia, né, que é o que vai discorrer no próximo, nesse texto, é a gente ter a ideia de que não se deve prejudicar nada. E, em seguida, né, vem a raiz do serviço, da responsabilidade em ajudar. Primeiro, eu deixo de prejudicar, que é uma ação defensiva. Né? O segundo ponto, a evolução, talvez, dessas ações, é adquirir a responsabilidade em ajudar, em servir, que aí já é uma ação proativa, como está colocado, e aí começa o caminho da compaixão. Essa moralidade, né, que é chamado o princípio do Bodhisattva. Bodhisattva é o ser Bodhi, né, de Buda, de despertar, Sattva, do modo Sattva, da bondade. Né? Então, seria o ser que desperta no modo da bondade. E os Bodhisattvas, né, que são as grandes almas budistas, eles têm um voto de não sai desse samsara, dessa roda de nascimento e morte, enquanto existir um ser que estiver sofrendo. Então, dentro desse voto, o princípio da compaixão, ele é o princípio fundamental. O Dalai Lama usa a vida dele, né? Assim como o Gandhi usou a vida dele, querendo colocar o ponto da não violência, e dois conceitos fundamentais, né? Gandhi trabalhava, que era a ahimsa, não violência, e satyagraha. Satya é verdade, graha é firmeza. Para que você realmente estabeleça esse valor, que inclusive as meditações de quarta que a gente está fazendo, sempre tenho falado, né? Quem puder faz, porque são 20 valores que estabelecem essa equanimidade, essa estabilidade mental para que a gente consiga adquirir o conhecimento. É uma base importantíssima que Krishna coloca no Gita, né? Como 20 pontos de não conflito, né? E um deles é a não violência. E aí Gandhi usou um deles, são 20, né? Imagina a quantidade de conflitos que gera. Gandhi pegou um deles e dedicou a vida, né? E para que você consiga estabelecer essa assimilação desse valor não violência como realmente um valor natural, universal, é necessário se manter firme na verdade. Por isso o Satyagraha, manter-se firme na verdade. Tanto que quando vinha alguns movimentos contra isso, ele fazia jejum, né? Mas nunca revidava a violência com a violência, senão alimentava o próprio processo. Então, entendesse que isso é um valor absoluto. Assim como a rinta é um valor absoluto, né, dentro dessa questão, compaixão é um valor absoluto dentro da moralidade dos bodhisattvas. Né? Essa visão onde Dalai Lama dedica a vida dele tentando fazer com que a gente entenda esse processo. E como é que a gente cultiva, né, a compaixão? Como é que se desenvolve, então, a compaixão? E aí vem uma coisa bem interessante que é de Dalai Lama, essa colocação que eu tirei, né? A melhor maneira de entender a importância para os outros é entender que os outros são importantes para a gente. Então, assim, Dayananda Sarasvati, quando escreveu o livro O Valor dos Valores, né, que eu acabei de comentar sobre as meditações, etc., que a gente está fazendo, ele estabelece um princípio para que você compreenda. Bom, antes disso, né, fazer uma pequena colocação que eu já fiz, mas vale relembrar. Todas as nossas ações são fundamentadas numa busca de bem-estar individual ou do grupo mais próximo. Primeiro individual, do grupo mais próximo. Isso estabelece o valor. Né? Eu já coloquei isso várias vezes, mas só para esclarecer que Dayananda Sarasvati ele usou como base para essa estrutura de conhecimento passar aqui. Para você assimilar um valor, você precisa ter uma clara identificação do que esse valor traz de bem-estar pessoal. Se você não tiver uma clareza do bem-estar, não gera
uma assimilação daquele valor que não vai gerar uma ação e etc. Então, o ponto que Dalai Lama vai usar essa mesma linha para desenvolver a compaixão é isso. A compreensão do que eu ganho com isso. Né? Por incrível que possa ser, né, pode parecer extremamente egoísta, mas né? Então, não só parece como é. O ser humano só age fundamentado numa busca de bem-estar pessoal, individual. Então, é essa a estrutura que a gente tem que usar. Né? Nós somos humanos, nós temos essas imperfeições egóicas, né? A gente vive fundamentado buscando satisfazer os nossos desejos individuais e em expansão do nosso grupo mais próximo. Então, o que a gente utiliza dessa estrutura para o nosso favor, né? para as nossas compreensões mais sutis. Então, é bem interessante, né? Em algum caso, o Wesley comentou, a gente conversando sobre a questão da mente, né? A mente, ela não é uma inimiga, ela não é um instrumento ruim, porque no final ela acaba trazendo toda essa ilusão no qual a gente se prende. Mas ela é um instrumento extremamente importante, no qual a gente usa ela de forma boa ou ruim. Aí Cristian coloca, né? Ela pode ser amiga ou inimiga. E é exatamente isso, né? Na medida que a gente vai compreendendo o nosso campo de ação, né? Todos os nossos as nossas dimensões no qual a gente experiencia esse mundo, né, que é chamado de autoconhecimento. Quanto mais a gente vai desenvolvendo esse refino do autoconhecimento, mais a gente vai percebendo como usar as nossas fraquezas em nosso favor. Então, é essa a estrutura no qual a gente vai desenvolver a conversa sobre esses próximos versos. Como entender que as adversidades, as nossas fraquezas, todas as estruturas que a gente coloca como ruins, na verdade, são os nossos grandes mestres. Né? O primeiro deles é entender, se eu só ajo baseado numa estrutura egoísta, né, no qual todas as minhas ações requerem um bem-estar, então eu tenho que, entendendo que esses valores, como compaixão, não violência, etc., são valores universais, naturais, que vão me ajudar a conectar nessa existência por fim, aliviar o meu sofrimento. Como é que eu faço para assimilar esse conhecimento? Então, se compaixão é um sentimento tão importante para que eu consiga, né, me sair desse nível animal, como é que eu consigo animal, não no sentido ruim, né, no sentido existencial, com base animal, como é que eu consigo, então, cultivar essa compaixão? Como é que eu consigo desenvolver esse sentimento tão difícil, sendo que eu não consigo enxergar outra pessoa, né, como a mim mesmo, como o próprio Jesus já colocou? Então, a melhor maneira é começar a entender a importância que os outros têm sobre nós. Eu fiz um comentário até nesse fim de semana e fiz já algum tempo anterior, que é uma estrutura taoísta, estava até falando dessa mistura, né, dos caminhos, mas que o Lao Tse fala uma coisa muito bonita, que está muito ligada a isso que a gente está vendo agora, né? Quando acontece uma ação nesse momento, né, são 3 pontos que fazem com que a ação se desenvolva. Os aspectos dos meus ancestrais, meu karma, que faz com que eu esteja aqui agora dessa forma, existindo dessa forma. O aspecto de uma graça divina, né? Eu podia ter, até comentei, eu podia estar andando, tropeçar, cair, não estaria aqui agora, enfim, né? Tudo corrobora para que eu consiga estar aqui. Isso é uma graça. E o terceiro são as pessoas no meu entorno e todos os seres, não só pessoas, que fazem com que esse momento aconteça. Né? Esse é um dos primeiros pontos de entender, né, que a gente não deve ter orgulho de nenhum momento que seja bom ou ruim, porque isso está acontecendo por causa desses momentos, desses envolvimentos externos. Por que eu citei isso novamente? Porque, entendendo isso, né, eu entendo a importância das outras pessoas. Eu só estou agora aqui estudando esse texto que me ajuda muito na minha vida pessoal, né, essa compreensão, esse autoconhecimento, porque tem vocês. Se não tivesse vocês aqui, talvez eu não estaria aqui nesse momento, nessa hora, estudando esses textos, me dedicando tanto a compreender esses textos para as aulas. Então, percebe que esse momento que está acontecendo agora, né, ele se deve aos meus ancestrais, ao meu karma passado, que me trouxe até aqui, se deve a uma graça, né, que eu poderia estar doente, poderia ter acontecido um acidente ou qualquer coisa, mas não aconteceu, e se deve a todos os seres, né? O que criou o computador, o que fez a plataforma Zoom, vocês que estão aqui agora, a gente estudando esse livro junto,
quem escreveu esse texto, quem traduziu esse texto, Helena Blavatsky, quem disponibilizou esse texto em português, percebe? Percebe que existe um grupo de pessoas, de seres, de situações que faz com que isso aconteça agora, que esteja aqui, né? E que eu esteja experienciando a vida de uma forma muito mais interessante por causa de todos esses seres. Então, eu começo a desenvolver, então, a compreensão da importância que tem todos os seres, vocês, o Helena Blavatsky, o autor do livro, quem cortou a árvore, a gráfica, enfim, o computador, a internet, é um conjunto extremamente importante para que a minha vida seja da melhor forma possível. Então, quando eu começo a desenvolver uma compreensão da importância que as outras pessoas, eu estou falando no aspecto específico do acontecimento momentâneo, extrapola isso para a vida. A roupa que eu estou usando, a casa, enfim, eu só existo. E só estou aqui agora porque existe uma colaboração imensa de diversos seres para que isso aconteça e para que eu exista dessa forma. Cada vez que eu começo a meditar e trabalhar a minha compreensão sobre isso, eu começo a desenvolver, então, esse primeiro passo de não prejudicar os outros seres, né? Para que tudo funcione de uma forma adequada. Então, as coisas simples, né, que a gente está vendo, vai faltar água, então tem que economizar, né? Se todo mundo começar a compreender a importância entre a relação das pessoas e não buscar prejudicar o primeiro passo, não prejudicar, já começa a se estabelecer um princípio de harmonia muito mais consistente do que o que a gente vive hoje. Então, levando isso para frente, né, eu começo, então, a perceber que todas as situações que existem, elas servem para que eu teste esse princípio de paciência, de tolerância, de compreensão, de interação. Então, as circunstâncias difíceis, né? Essa, como está lá, né? Essa dor, essa lágrima que goteja no meu coração, né? Enquanto eu não retirar a causa dessa dor e compreender isso profundamente, né? Que eu vivencie isso. Porque essa dor, essa a situação adversa, ela vai ser o que vai gerar toda a minha oportunidade de praticar a paciência, a tolerância, que vai ser os instrumentos que eu utilizo para chegar a um nível de compaixão. Então, entender que esses inimigos são os nossos grandes guias, né? Os nossos grandes gurus. E aí, uma coisa muito legal que Dalai Lama é a sua santidade, Dalai Lama, né? Ele é um ser iluminado. E aí ele fala de uma coisa muito simples, mas que é bem importante. A compaixão, ela é desenvolvida através de um raciocínio lógico, né? Ela não é um sentimento astral que vem dos anjos, né? Ela é uma atitude que se desenvolve através do raciocínio. Então, o que ele fala, né? Já que nós somos seres egoístas e todas as nossas ações são fundamentadas numa base de bem-estar individual, vamos ser, então, sabiamente egoístas, né? Utilizar o egoísmo de uma forma que nos traga, né, um modo de bondade. E qual é o princípio básico? Se eu trato as pessoas bem, com bondade, com respeito, a resposta dessas pessoas, muito provavelmente, vai ser de forma igual e vai produzir um nível maior de satisfação e felicidade. Percebe que é uma lógica simples, né? Na medida que eu prejudico as pessoas, eu estou prejudicando todo esse sistema no qual eu estou me beneficiando dele. Então, tratar bem as pessoas, isso é num nível bem abaixo da compreensão do que é, mas não importa, porque nosso nível de compreensão ele não é alto mesmo. Então, que a gente entenda que nós somos egoístas e que esse é o sistema nosso de vida, só que utiliza sabiamente esse egoísmo, né? De forma que eu entenda que se eu não prejudico as pessoas, se eu elevo um pouquinho o nível dessa não prejudicar para uma coisa proativa, de ajudar, né? De trazer um nível de compaixão para a minha existência, e eu vou receber isso de retorno, né? As pessoas vão ser mais compassivas comigo, isso vai me elevar a minha satisfação na vida e naturalmente vai elevar o meu grau de felicidade. Então é uma coisa de se utilizar o raciocínio lógico para começar a desenvolver, assim como a caridade, né? A caridade é um exercício de doar e o universo é uma constante
troca, né? O universo é um constante fluir no qual uma energia se alimenta da outra e existe um movimento contínuo existencial. Então, não existe a possibilidade de não dar, né? De não doar. Só que a gente, na nossa perspectiva egoísta, novamente, a gente só quer receber, né? A gente não quer dar nada, a gente quer sempre ganhar as coisas de todos os lados. Então, o que acontece? Como a gente não entende essa relação natural, percebe que tudo que eu estou falando, que na verdade não que eu estou falando, mas que eu estou tentando trazer, né, dessas tradições, se resume a um ponto: fluir de forma natural, né? Não é nada espetacular, não é alcançar um nível de compreensão transcendente, é simplesmente fluir como a natureza. Tudo que é colocado, esse princípio de troca, é a natureza. Esse princípio de importância dos seres como uma rede de funcionamento é a natureza. Esse princípio de desenvolver compaixão, no qual eu ajudo as pessoas, na verdade, eu estou me autoajudando porque é um ser só, é a natureza. Então, no final, o que a gente está buscando com toda essa compreensão? E lá no seu final é a estrutura mais simples e básica. Se conectar novamente a esse princípio da natureza, né? Voltarmos a ser parte da natureza, desfazendo essa visão mental que me tira que me desconecta, né, dessa natureza. Então, o que eu faço quando eu percebo isso, né? Quando eu percebo que na medida que eu consigo fluir com essa existência natural, eu gero mais satisfação, felicidade, que no final é harmonia, né? E no final os Budas resumem isso, né? Sattva é harmonia, Sattva é estabilidade, Ananda é bem-aventurança, Ananda é esse princípio fundamental de estabilidade e harmonia que a gente pode denominar como paz, como felicidade, como qualquer coisa. O que a gente está buscando? É isso, né? Estabilidade mental, estabilidade na nossa existência, paz, equanimidade. Tudo isso vai se resumir quando eu começo a compreender que eu tenho que ter certas atitudes que vão me levar a essa paz. Uma atitude não compassiva, uma atitude de prejudicar as pessoas, uma atitude de não perceber essas adversidades todas, que eu preciso entender isso como um grande impulsionador, eu gero sofrimento. E eu não quero sofrimento, eu quero paz, eu quero felicidade. Então, usar toda essa estrutura, né, no qual a gente tenta evitar, né? A gente não quer ter dor, a gente não quer, assim, a gente não quer nada que não seja o nosso princípio de prazer. Quando eu começo a entender, né, que isso não é satisfatório para eliminar o meu sofrimento, então eu tenho que começar a usar de artifícios para estabelecer essa compreensão. E esses artifícios é isso, né? No final, é começar a estabelecer bases daquilo que me traz bem-estar para que eu consiga executar novas formas de atitudes, né, que me tragam uma conexão maior. Então, é muito bonito entender que, no final, de forma racional, utilizando sabiamente esse aspecto egoísta, né, eu começo a desenvolver essa compreensão da necessidade de cultivar essa importância dos outros. E aí, naturalmente, né, eu vou agindo, e a repetição da ação, né, o princípio de japa, né, eu vou repetindo uma ação continuamente, essa ação vai se estabelecendo como um processo espontâneo, e aí eu já começo a não mais questionar todas essas atitudes. Eu vou me tornando um ser compassivo, né? Como eu comparei com a caridade. Como o universo é um princípio contínuo de doação, e eu não entendo isso, faça a caridade entendendo ou não. Na medida que você vai exercitando essa caridade contínua, você vai estabelecer lá na frente um princípio espontâneo de doação, né? De caridade sem o aspecto mental comparativo. Então, no final, né, como o yoga coloca, é um sadhana, é uma prática diária, contínua, né, no qual a gente não entende determinadas coisas, a gente tenta criar uma base para poder assimilar, né, e essa base é egoísta. Então, o que eu ganho com isso? Essa é a pergunta, por mais triste que seja essa colocação, né, por mais feia que seja essa colocação, mas não importa. É assim que o ser humano é. Então, no final, eu penso, o que eu ganho com isso? Qual é o meu benefício? Quando começa a estabelecer uma clareza de benefício, de bem-estar, você começa a gerar uma ação contínua para que aquilo se estabeleça. E aí, lá na frente, mesmo no modo da ignorância, a gente vai estabelecer um novo padrão de existência. Né? Então, essas literaturas, elas tentam, como a gente estava conversando agora há pouco, né? Elas tentam, com diversos olhares, nos mostrar quais são os melhores caminhos, né? A gente, na aula passada, falou sobre 7 pontos que é muito lindo, né, de Lao Tse. Inclusive, nesse fim de semana mesmo, a gente estava conversando
sobre um aspecto, né, que são os bons nós, né? Até a Simone estava comentando sobre a volta da pandemia, no qual traz uma nova percepção. A gente teve essa introspecção forçada, acabou observando a nossa existência mais voltada ao que realmente é importante, não. E quando acaba a pandemia, quando está acabando, nem sei se está ainda acabando verdadeiramente, mas enfim, nesse período de transição que a gente está, a gente começa a voltar para uma vida anterior, né, para um sistema anterior, no qual de repente a gente fala, não, mas não é bem isso que eu gostaria, né? Há uma desconexão, né, daquilo do que a gente percebeu em determinado momento. E aí isso o Pilote coloca como o bom nó, né? Porque na verdade o que acontece quando você dá um nó e esse nó não é bom, a gente vai ser muito difícil desatar dele, porque é muito difícil abandonar uma vida, enfim, né? Esse nó tá dado e se ele não é um bom nó, vai complicar tirar esse nó. Então, um dos pontos de conexão importante com a nossa natureza é perceber quais são os bons nós, né? E aí o que acontece? Os nós que eu já dei, não tem mais como tirar, ou talvez seja muito difícil tirar. Então, qual é o nó bom que eu vou dar hoje? Né? Quais são os próximos bons nós que eu vou começar a dar hoje? E esses bons nós estão muito estabelecidos quando eu começo a entender um processo de atitude contínua que vai me estabelecer outras. O desenvolvimento de compaixão é o bom nó. E como é que eu faço para dar esse bom nó? Então, eu começo a estabelecer uma prática contínua, todos os dias, para que lá na frente eu seja um ser passivo espontâneo. Não preciso usar de toda esse mecanismo intelectual para eu conseguir entender que a compaixão é fundamental, né? Que é importante para mim. E é interessante, né, que as grandes almas têm essa paciência, né, de dedicar uma vida tentando fazer com que a gente entenda um ponto que é natural, né, que deveria ser absolutamente natural, mas enfim não é. Então, antes de eu entrar nos próximos versos, né, se alguém quiser fazer alguma colocação, esse tema é um tema muito bonito e às vezes acaba que alguém queira colaborar com alguma coisa, falar alguma coisa, fique à vontade. Danilo, boa noite. Boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu só ligar aqui. Pronto. Oi. Seguinte, você estava falando dessa questão toda, né, do próximo, né, de compaixão. E, obviamente, né, a gente sempre associa a nossa realidade, né, o que tem mais próximo ali da gente. E daí eu estava lembrando da escola, da questão, né, dos professores, que quando você trabalha numa escola, igual a minha, por exemplo, que de manhã são os adolescentes e à tarde são os pequenos. A gente sempre tenta plantar a sementinha neles. Olha, deixa tudo limpo, o próximo que vai vir, tudo Sim, mais, né? Essa questão sim, de começar a pensar no próximo. Ah, sair e deixar de qualquer jeito, azar de quem vem depois. E a gente sim. vai falando isso desde pequenininho. E tem uma fala que são das professoras do Fundamental 1, dos pequenos, que é muito interessante, que é a questão da descarga. Você fala assim, mas que tem? Ela sempre pergunta assim para eles, mas por que tem que dar descarga? Daí eles falam, porque tem que ficar limpo ali, para a sujeira ir embora, né? Dá tchau para sujeira, beleza. Daí elas complementam sempre, que não é somente isso, é para deixar limpo para o próximo, Sim, independente se o próximo sou eu ou outra pessoa, sim. sempre deixar limpo para o próximo. Esse seria o princípio ali da descarga, né? E eu achei interessante começar desde pequenininho ali, trabalhar essas questões É, do próximo, né? é. E é um exercício, né? É um exercício que deveria ser natural, mas não é, né? A gente não consegue entender isso de forma fácil, né? Precisa existir um esforço para que a gente consiga compreender essas determinadas estruturas naturais, né? Sim. Sempre a gente pensa no nosso umbigo primeiro, né? É isso, é isso. Naturalmente. Infelizmente é isso, né? Isso é uma forma que a gente vive, que só pensa na gente e no nosso entorno próximo. Primeiro na gente, depois no nosso entorno. Mas o que eu acho muito lindo nesses seres, né? Como Dalai Lama e da Anand Sarasvati, que eles entendem isso profundamente, esse funcionamento mental, e tentam passar para a gente uma forma de a gente utilizar esse egoísmo de uma forma boa. Afinal, utilizar essa estrutura no qual a gente está preso, condicionado mental, mas usar de forma que nos construa e não que nos destrua. Né? Esse é o grande ponto, quando a gente começa a perceber o mundo como um grande ensinamento. E é esse o ponto do livro agora, né? Quando a gente começa a entender a dor, a diversidade, como um grande guia, e não como uma coisa ruim.
Então, eu vou para o próximo verso, que vai continuar exatamente caminhando por esse caminho, né? Caminhando por esse caminho, é redundante, mas enfim. Então, o que ele vai falar, né, no verso 62? Estas lágrimas, ó tu de coração tão compassivo, são as correntes que regam os campos da caridade imortal. Olha que coisa linda que é esse conjunto de versos. Inclusive, eu até falei, né? Não precisa nem de comentário esse conjunto, né? Essas lágrimas, esse sofrimento, né? Ele fala. Isso que faz regar os campos da caridade, né? Que faz com que a gente comece a gerar empatia, né? Quando a gente começa a perceber o sofrimento, né, pessoal, né, sempre voltando para o aspecto egóico, é que a gente começa a perceber o sofrimento do outro também. Então, essas são as correntes que regam esse campo, né, de caridade, né, imortal. E nesse solo que cresce a flor da meia-noite do Buda, né, a floração de um bodhisattva. O bodhisattva são as almas, as grandes almas budistas. Né? É assim que começa a nascer essas grandes almas. As grandes almas só nascem quando a gente começa a perceber o nosso sofrimento e começa a expandir o nosso sofrimento e compreender o dos outros também, começa a criar essa relação. Na medida que eu começo a estabelecer essa compreensão, eu começo a desenvolver essa sutilidade da minha existência. Senão, eu só sou um ser que, né, como um animal. Não é nem dizer como mal ou bom, né, mas como um animal que não está compreendendo, que não tem a consciência que deveria o humano ter. Mais difícil de achar, mais rara de que a flor da árvore de lugar, que são os bodhisattvas. Né? Então, nessas lágrimas é a corrente que vai regando esse campo de caridade, onde vão nascer as grandes almas. É a semente que livra do renascer. Então, sempre a busca de toda essa tradição é estabelecer que a gente está condicionado. Quando eu estou falando, né, que a mente é egoísta, que as ações estão buscando o bem-estar, que a mente funciona de dois aspectos, que é chamado de raga do eixo, né, prazer e aversão, e nós estamos presos no sistema dos gunas, que são três forças, né, uma de inércia, uma de estabilidade, uma de ação. Tudo isso, o que significa? Significa um condicionamento no qual eu estou preso na existência. É tido que o ser humano ele tem uma capacidade de observação de tudo isso, no qual faz com que ele tenha a possibilidade de se libertar, se livrar de se renascer. Até eu estava comentando esse fim de semana, se você nasce um sapo, né, você vai ser sapo. Com toda a experiência que eu tenho de humano lá no meu corpo sutil, mas eu não tenho como, de sapo, usar essa experiência humana, porque eu sou sapo. Então, eu vou pegar só aquilo que é necessário para a minha existência de sapo e ficar existindo como sapo. O que é isso? Né? Uma limitação, um condicionamento da minha existência. E aí eu me torno, depois de sapo, um ser humano. Quando eu me torno um ser humano, todas as informações gravadas da minha existência inteira, que foi pedra, árvore, sapo, passarinho, etc., etc., eu posso ampliar muito essa utilização dessa informação, dessa capacidade mental de compreensão e de existência. Né? E aí o que acontece? Essa experiência de análise da dor, de sofrimento, de eliminação do sofrimento, de conexão, tudo isso é a semente que me livra de um descondicionamento geral. Eu saí de não ser mais flor, nem sapo, nem ser humano, nem ser nada. Essa é a grande busca, né, que é chamada de moksha. Eu me libertar desse sistema que me condiciona. Me condiciona como? Eu tenho uma mente que é egóica, eu tenho um corpo que fica velho e morre, enfim, eu tenho um equipamento absolutamente que me condiciona e me limita nessa existência. Então, sempre observando sobre a ótica, né, da visão oriental, até ocidental em alguns pontos, mas não materialista, né, uma visão de que existe um observador que não é essa matéria e que está preso nela, condicionado naquela matéria específica no qual ela está presa. Né? Esse é o grande ponto. Né? É existir algo que experiencia a matéria que experiencia o mundo através da matéria, seja ela mais sutil ou não. Então, isso, né, que o Nicolau isola Arhat. Arhat significa o praticante espiritual, né? Aquele que já realizou alguns estágios. Né? Isso faz o quê? Começa a separar esse ser que está buscando esse aspecto um pouco mais sublime da existência, dos conflitos e da cobiça material. Que o grande ponto que nos enreda nessa existência é a gente querer, né, satisfazer o nosso sentido, os nossos desejos. Né? E a gente ficar cobiçando cada vez mais, entendendo que algo da matéria vai me fazer feliz.
Algo externo me faz feliz. Quanto mais eu penso isso, mais eu vou cobiçar as coisas externas para que aquilo me traga prazer e felicidade. E aí vão gerando, né, esses conflitos, porque eu vou percebendo que as questões externas não estão sob o meu domínio. Se não estão sob o meu domínio e são impermanentes, essa felicidade vai ser sempre efêmera. Então, quando eu começo a perceber esse movimento da impermanência, esse contínuo sofrimento, né, de todos os seres que fazem com que regue esse campo da imortalidade, que vai me levando, né, como ele coloca de uma forma muito linda nesse texto, a semente que vai me livrando desse contínuo processo de condicionamento que é chamado no yoga de samsara, essa roda contínua de nascimento e morte, no qual eu vai chegar num ponto que eu falo, eu não quero mais, né? Eu não quero mais ficar preso nesse condicionamento. Então, quando eu desenvolvo essa possibilidade de moksha, que é chamado de liberar desse condicionamento, eu começo, então, a estabelecer todo um esforço, né, a utilizar dessa semente, dessas correntes que regam toda essa compreensão para que eu consiga me libertar disso. Né? E aí vão me guiando, como está no texto, né? Guia-os pelos campos do ser para a paz e a beatitude conhecida só no país do silêncio e do não ser. Então, é exatamente esse o ponto, né? Quando eu vou deixando a minha individualidade, essa percepção individual do mundo, né? Eu vou percebendo que isso me traz sofrimento e que todo esse movimento mental que traz essa visão do mundo externo, de toda essa idealização de felicidade, tudo isso é uma movimentação mental que tira o silêncio da mente. Então, são dois conceitos que colocam nesse verso absolutamente espetaculares, que é o país do silêncio e do não ser, que vão ser trazidos por todo esse aprendizado da vida, né? Que nos vão guiando para um sistema de estabilidade, paz e beatitude. Por que a beatitude e paz estão nesse estado de silêncio e não ser? Porque o movimento mental que me tira o silêncio me prende a uma concepção idealizada do mundo de busca constante de prazer, de impermanência, que me traz sofrimento. Porque eu gero uma energia para poder realizar aquela ideia que eu tenho de felicidade. Quando eu realizo, eu gero uma outra ideia, eu gero uma outra ideia, fico tentando repetir o que aconteceu no passado, rever novamente o que aconteceu no passado de bom para que aconteça novamente, só que aqueles 3 pontos que eu coloquei, né? As pessoas, a graça e as condições kármicas, elas só acontecem no momento, elas não acontecem em 2. Quando eu quero repetir o momento anterior, né, que seja igual agora, porque aquilo foi bom, eu vou gerar uma força para algo que eu não tenho absolutamente nenhum controle. E mesmo assim, quando eu consigo repetir parcialmente aquilo que foi bom, eu vou gerar uma nova energia imensa para ficar mantendo essa repetição constante, no qual eu não vou conseguir, o que vai me gerar sofrimento. Então, percebe que todo esse movimento que tira o silêncio e tira a estabilidade da mente só me gera sofrimento, não me gera paz e beatitude. Essa paz e beatitude vai gerar na medida que eu for analisando todo esse sofrimento, toda essa desconexão e for silenciando a mente. Né? Quanto mais equânime, estável e estabilizada está a minha mente, mais em paz e beatitude eu vou ter. Quanto menos a percepção da individualidade, do meu existência como um ser individual, mais paz eu vou conseguir conexão na minha vida. Então, 2 pontos são fundamentais só nesses países, é só no país do silêncio e não ser que a gente vai conseguir encontrar paz e beatitude. Porque quando eu me desconectar da individualidade, me perceber como um ser, né, uma parte todo, e aí vem todo esse treinamento anterior de compaixão, de a importância dos outros, como a Elis colocou, né? Desde criança, vai entendendo que dá descarga, porque o outro vai vir, né? Limpa a sala, porque tem outro, porque tem um outro que é você. E na hora que você aprende isso, o outro aprende isso, né? Você vai entrar na sala que ele volta a ser o egoísmo, de usar sabiamente o egoísmo. Porque se você não limpa, o outro não limpa, você vai pegar o banheiro sujo também, né? Então, no final, mesmo que você não entenda que existe essa necessidade do não ser, porque tudo é uma coisa só, usa isso de uma forma de um egoísmo sábio, né? Você fazendo isso, o outro faz isso, você ganha também. No final, usa a estrutura do bem-estar individual. Então, esse primeiro verso, né, o verso 62, ele vai colocar que isso é a semente, isso é as correntes que vão regar
uma grande alma. Então, no final, todos nós somos umas grandes almas, né, encobertos pela ilusão. Um dos pontos muito colocados na tradição do yoga é essa desvendar os véus de Maya, né? Na medida que eu vou tirando esses véus de ilusão, eu vou reconhecendo a minha existência divina. Então, eu sou um bodhisattva, todo mundo é um bodhisattva, todos nós somos grandes almas, todos nós somos, em princípio, divinos. Só que a gente não consegue expressar essa existência divina porque a gente está encoberto por diversas camadas de ilusão. Então, na medida que eu vou desfazendo essas camadas com essas percepções, né, pequenas, eu vou percebendo primeiro o aspecto de não fazer prejudicar ninguém, né? Então, são caminhos que esses seres vão nos dando de diversas formas para que a gente vá conduzindo a nossa vida e aos poucos a gente vai desfazendo esses véus até com que a gente consiga, sendo regado, né, por essas correntes e sendo iluminado por essas práticas, a gente consiga ir aos poucos nos transformando naquilo que a gente já é. Existe um ponto muito interessante que os yogis colocam, né? Nada finito se transforma em infinito, a gente já é, né? Simplesmente a gente não reconhece essa nossa existência de bem-aventurança. Nós somos sati, verdade, né? Nós somos Tita, uma consciência, e nós somos Ananda, nós somos essa bem-aventurança. A gente só não consegue perceber isso. Como é que a gente percebe isso? Através do conhecimento, né? Isso é chamado de Jnana Yoga, né? O caminho do conhecimento no yoga. Como é que eu faço para reconhecer a minha existência como divina? Através do conhecimento e através da prática. Então, quais são os caminhos, né? 3 caminhos que o Gita coloca fundamentais: a ação correta, e aí o bom nó, todos esses processos de karma com o qual eu vou receber, né, a reação na frente, é escolher a melhor ação. A ação é inevitável, então eu preciso sempre estar presente e percebendo como realizar a melhor ação, né? O que eu vou colher amanhã é a ação de agora. Então, o primeiro passo é a ação. O segundo passo é essa conexão, é esse princípio de percepção que nós somos um ser só, um organismo, e me entregar a ele. E não tentar, e aí, quando os próximos versos, eu não sei se agora, né? Eu acho que um pouquinho mais para frente, mas agora também vai falar, que é deixar com que a natureza nos beneficie, né? Porque nós somos ela. Então, fazer com que a gente flua nessa natureza de forma correta. E o terceiro ponto é conhecimento. Através do autoconhecimento, que é a grande qualidade humana, é utilizar o seu maior potencial possível, essa capacidade que a gente tem de autoanálise, de conhecimento, enfim, desenvolver essa possibilidade que os outros animais, em teoria, não têm. Então, o que ele coloca no verso 63? Mata o desejo. Né? O desejo é o grande impulsionador de toda essa estrutura de apego e etc. Que é outro ponto extremamente importante. Não tem como eliminar, porque o desejo é a fonte do nosso movimento, mas usar os desejos de forma correta. Né? Então, é o mesmo princípio do egoísmo. Mas se o matares, acautela-te bem para que não ressuscite depois de morto. Então, é escolher extremamente bem quais são os desejos do qual a gente tem que se afastar, porque vão só nos condicionar cada vez mais num princípio de sofrimento. E aí, muito lindo, ele fala, mata o amor à vida. Mas se matas tanha, que é a vontade de viver, que não seja pela vida eterna, e sim substituir o vulgaço pelo duradouro, que é exatamente o que eu coloquei. Né? Então, na hora, não é matar o amor à vida no sentido de matar a vontade de viver, se matar essa vontade de viver, que não mate a vida, que não mate a ideia de você manter a vida eterna. A vida eterna no sentido desse ser, né, eterno, que está preso numa matéria, que quer se aflorar na sua qualidade divina. Né? E o que eu faço para, então, fazer com que essa existência divina se expresse? Vou substituindo aquilo que é impermanente, aquilo que é fugaz, aquilo que é os desejos de um animal, por aquilo que é duradouro. Então, o que é duradouro? Duradouro é o silêncio, é o não ser. Duradouro é a paz, duradouro é a estabilidade, a equanimidade mental. Isso é eterno. Qualquer som, tira o silêncio, já é um movimento fugaz. No som ele vai e volta. Qualquer movimento ele acontece e se desfaz. O que é eterno, o que estrutura-se como uma grande ananda, grande bem-aventurança, é a estabilidade, a harmonia, a paz, a equanimidade, que isso é que tem que se buscar. Então, eu vou naturalmente, aos poucos, substituindo a busca por aquilo que é fugaz, por aquilo que é impermanente, por aquilo que são os desejos externalizados pelos sentidos, e vou substituindo por aquilo que é mais permanente, mais duradouro.
Então ele termina, né, esse conjunto de versos e fala assim: não desejes nada, não te amofines contra o karma. E aí é exatamente o que eu estava falando, né? Não te amofines contra o karma. Karma é ação e reação. Nem contra as imutáveis leis da natureza, mas luta só contra o pessoal, o efêmero e o imperecível. Gente, esse texto é um texto espetacular, gente. Porque, olha só, né? Tudo que a gente está falando agora se resume nesse verso 65 da seguinte forma: não luta contra o karma, né? Karma é ação, não se ofende contra o karma, nem contra as imutáveis leis da natureza, porque a natureza ela vai estar funcionando num sistema de leis no qual não tem como eu ir contra, entendendo que o desejo, o egoísmo, o funcionamento da minha mente, tudo isso está preso nas leis da natureza. Não tem como eu mudar. Então, não tem como eu chegar e falar assim: agora eu não sou egoísta, agora eu não estou mais preso no sistema de gostar, não gostar, né? De raiva, do eixo, desejo, aversão da minha mente. Não tem como, porque isso são as leis que regem a minha mente, são as leis que regem a natureza. E aí a gente estava conversando no começo, né, a Gisele, falando isso, que Sadhguru chama isso de Shiva, né? O que seria Shiva? Shiva é essa estrutura fundamental da existência do universo, que é imutável. E aí todas as filosofias, qualquer que seja, em qualquer lugar do mundo, vai entender isso no final. E entendendo isso, vai tentar traduzir isso em linguagens diferentes, porque é imutável. A mente, seja hoje, há 1000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, daqui a 5.000 anos para frente, ela funciona dessa forma. A natureza funciona dessa forma. Quando chove, a árvore cresce. Cresce agora, cresce há 1000 anos atrás, cresce há 3.000 anos atrás e vai crescer daqui a 1000 anos para frente. Essa é a estrutura de uma árvore. Então, não tem como mudar a lei da natureza e fazer com que seja diferente. Ela vai precisar de água, ela vai precisar da estrutura natural, né? Não tem nada de espetacular. Então, o que ele coloca nesse final desse 65, né? Não luta contra isso, né? Existe um processo de ação e reação, existe uma lei, entre nela. É esse grande ponto que vai nos tirar do sofrimento, de grande parte do nosso sofrimento. É entender as leis da natureza, inclui nessas leis da natureza, né? Inúmeras, mas dentro da nossa conversa. Dor, lágrimas, sofrimento, tudo isso é a natureza. Então, quando eu começo a entender isso, né, não é um simples aspecto de falar a dor é meu guia espiritual. Né? Não. É entender que a dor é a minha existência. A dor é parte da minha existência. Então, eu tenho que utilizar ela para que sirva como realmente regar esses campos de compreensão de caridade, de compreensão de compaixão, que vai fazendo com que, aos poucos, eu vou eliminando, né, essas incapacidade de compreensão, né? E essa incapacidade de compreensão, elas são geradas por conflitos mentais. Por isso aí volta, né, fazendo um cruzamento com o Gita, né, a eliminação dos conflitos mentais. No final, o que a gente tem que buscar? Eliminar conflito, manter uma mente clara, estável e equânime. E aí todo a ferramenta, o ferramental, né, a parafernália do yoga, ela é fundamentada para isso, né? Os asanas, os pranayamas, os bandhas, mudras, etc, etc. Eles são construídos uma grande tecnologia para que o seu corpo mantenha estável, sua mente fique estável, e que você tenha equanimidade, para que você consiga diminuir cada vez mais os conflitos da mente, para a gente começar a entrar nesse país do silêncio, do não ser. No final, o que a gente busca com tudo isso, né? E eliminando os conflitos para que a gente vá se conectando com a natureza, fluindo com ela, não querendo mudar nada, simplesmente experienciando a vida da forma como ela vai nos oferecendo, como a água, né? E a gente vai fluindo. E a única coisa que a gente deve lutar é contra o pessoal, o efêmero e o perecível, que ele termina o verso dessa forma. Qual é a luta, né? Desfazer essa ideia da individualidade, que no yoga é chamado de avidya, a ignorância primordial. Ignorância primordial é: eu não me reconheço como um ser conectado com esse universo, e todos os outros sofrimentos derivam disso. Por isso, ignorância primordial. Então, mas luta só contra o pessoal, a individualidade, o efêmero, aquilo que vai ser fugaz, como usou esse termo anteriormente, né? E o perecível, que é impermanente, amanhã é outra coisa. Então, tudo que eu acho, acredito e luto na minha vida, nas minhas crenças todas mentais, amanhã já não é mais, amanhã já mudou. Tudo isso é absolutamente impermanente e vai se modificar.
Então, eu só vou chegar no verso 66, né? Porque já são 8h27. Eu acho que nem vou. Eu só vou falar aqui, eu vou voltar, né? Só para dar um spoiler da próxima, né? Ajuda a natureza e coopera com ela. E a natureza ter-te-á por um dos seus criadores e se tornará obediente. Então, na hora que eu vou começando a entrar nesse fluxo e começando a me conectar e começando a entender esse processo, ela vai me ajudar, né? E aí ela vai se transformar, né, como está ali, obediente a mim, né? E aí a gente começa a entrar nesse campo que nas tradições é chamado de vibhutis, né, de siddhis, os poderes. Por que as grandes almas adquirem os poderes? Porque elas entendem o fluxo da natureza e utilizam ao seu favor. Isso é muito usado também, né, nas artes marciais ou nessas questões da manipulação de energia, né, no qual a gente pode entender de diversas formas, mas basicamente o que é um ser que começa a manipular essas energias de alguma forma? Ele entende como funciona e utiliza. Agora, se utiliza ao seu favor, isso vai fazer com que ele se conecte com você. Se utiliza contra, aí gera mais problema ainda. E aí, só para não ficar num campo parecendo místico da conversa, o que o químico faz, né? O que um grande engenheiro de tecnologia faz? Por que a gente está falando hoje um computador pela internet e vocês estão vendo a imagem em qualquer lugar do mundo com uma pessoa falando? O que é isso, né? Isso é um espetáculo místico de poderes? Exatamente, é um espetáculo místico de poderes. As pessoas começam a entender como funciona a natureza e utiliza ela ao nosso favor ou não. E aí, na medida que eu começo a decifrar o funcionamento das estruturas da natureza e usar ao meu favor, ela vem esse verso 66, né? Ela começa a se tornar obediente, a gente começa a usar a natureza para a gente, né? E aí tudo isso que está acontecendo agora, toda essa revolução tecnológica e todo esse sistema farmacológico, né, de biomedicina, tudo isso que está existindo hoje é a compreensão das leis da natureza e usar elas, né, para um fim específico que seja. Só que atrás de tudo isso ainda existe uma estrutura mais profunda das leis da natureza, que são as estruturas mentais, né, as estruturas existenciais, esse princípio egóico, essa existência que o yoga se debruça muito para que a gente consiga compreender e começar a usar isso a nosso favor também. Vou parar, porque já são 8h29, se eu me embalo aqui e fica até amanhã falando. Mas eu acho, só para concluir, deixar para vocês falarem, é extremamente interessante como esses seres já conheciam todo o funcionamento humano, né, e tentam nos dar, de alguma forma, um caminho mais suave para que a gente viva. Mas falem vocês, por favor. Danilo, posso falar? Claro. Eu achei muito interessante aquela parte lá no comecinho que ele estava falando, que os inimigos são os nossos gurus, Sim. né? É uma coisa muito até interessante observar, porque a gente não enxerga os desafios como nossos verdadeiros guias de aprendizado. A gente costuma se recolher cada vez mais e se esconder cada vez mais dos nossos desafios justamente por essa questão egóica, né? Pelo medo do julgamento, pelo medo do que o outro vai pensar, ou pelo receio de que eu não sou bom o suficiente para fazer aquilo, enfim. Isso vai muito de encontro de um livro que eu estou lendo agora no momento, que chama Mindset. E aí os autores, eles pesquisaram sobre os perfis de pessoas, né, psicológico, e eles dizem que pessoas de mindset, de crescimento, são as pessoas que fazem isso, que buscam seus desafios, eles não usam o termo guru, né, mas é basicamente isso, eles buscam seus desafios como forma de crescimento, de alavancagem para melhorar. E a pessoa de mindset fixo é aquela pessoa que às vezes ela não quer nem fazer para não correr o risco de errar e ser julgada. Exatamente. Então ela não faz, ela não age, ela vive na inação. Aí entra aquela história do Gita, né? Do Gita, que a gente sempre comenta, né? Dois a ação. princípios fundamentam isso, basicamente, né? Um, que é o princípio egóico, eu só quero fazer aquilo do bem-estar, e o segundo, a minha mente funcionando em dois polos, né? Desejo, prazer e aversão. Isso não me traz prazer, eu não quero, vejo aversão. E a indústria farmacêutica nada de braçada em cima disso.
Então, qualquer dor que a Exatamente. gente sinta, o que eu quero? Eu não quero sentir dor. Então, o que me tira a dor agora? Não importa, eu vou lá e como um remédio tira a dor. Sendo que a dor é uma expressão de algo. A gente deveria, dentro da racionalidade, caso não ficar com dor de dente, né, eternamente, mas a dor de dente está expressando alguma coisa que está de errado. Então, nesse sentido, é claramente que é o nosso guru, né? No sentido de que ela está mostrando algum caminho que precisa ser corrigido. Então, é um princípio bom, não é ruim. Agora, na medida que eu escondo a dor, o que acontece? Né? Eu estou escondendo as causas, daí volta naquele verso de uma forma linda, né? Enquanto você não descobrir, não seca a sua lágrima, né? Vai na causa, porque é lá que você precisa ir, né? E não esconder a dor. A gente está fugindo das coisas, a gente, numa ideia de que felicidade é não sofrer, a gente fica constantemente fugindo, como você falou, e às vezes evitando até a ação, que é o princípio do medo, né? Na hora que eu gero medo, gera uma estagnação e paro as minhas ações. É uma das piores sinergias que tem. Mas você vê, né? A própria expressão que você usou, né? De algumas situações você usar o princípio do sofrimento como alavancador, que é o que Dalai Lama está usando o mesmo princípio, só por uma coisa mais nobre que seria a compaixão. Em algumas estruturas, né? Utilizam isso para no final você ter algum ganho específico material, né? Que é natural também. Mas o que essas grandes almas usam é essa mesma estrutura, só que para elevar a gente a uma condição mais divina, né? Sair desse campo só da busca de se dar bem de alguma forma, mesmo que utilizando o mesmo artifício. Né? No final, ele está buscando se dar bem. Mas uma coisa que vai nos libertar disso, no final. Por isso que é lindo o texto, né? Porque lá no meio dos versos, ele vai conduzindo a gente para isso. Essa utilização egóica, mas vai nos libertar no final disso. Vai, mesmo a gente preso na mesma condição egóica, etc., mas no caminho vai nos libertando. Que é o que a tradição, de uma forma, busca. Né? É que também, Daniela, a nossa sociedade ela é competitiva, né? Ela não está pensando na compaixão, né? E a competição depende justamente de não errar, né? Então, acho que vem esse o ponto que a Iseli diz, né? A gente fica com medo de errar porque a gente aprende a não errar, né? Que errar é errado, né? O ponto que você comentou agora, que você falou... É verdade. E um ponto que você falou que é extremamente importante. Nós somos, ocidentais principalmente, né? Criados para competir. Competir quer dizer, eu preciso eliminar o outro. É o inverso desse conceito. É para eu ganhar, alguém tem que perder. E aí cria toda essa situação. Ontem, eu adoro Fórmula 1, né? Desde menino. E agora a Fórmula 1 entrou numas de, antes de começar, cada piloto fala, não sei se alguém assiste Fórmula 1, se assiste, agora eles começam assim, falando, nós somos um, o esporte ajuda, no final, né, eles fazem toda uma pregação sobre essa necessidade de colocar as pessoas para dentro, como é que fala mesmo? Inclusão, de conexão, eles falam tudo isso, né? Eles terminam de falar, os caras que apresentam falam assim, isso tudo é muito lindo, só que entre o Verstappen e o Hamilton não tem nada de ser um só, porque um só ganha. E no final, né, é exatamente isso, né? Os grandes almas percebem que a gente, no final, somos seres individuais, competitivos, e fala da boca para fora, mas eu vou ganhar e você vai perder, então eu vou fazer tudo para você perder, né? Mas no final, tenta usar toda essa estrutura para uma coisa boa, no fim. Mesmo não entendendo nada disso, né? E como você colocou, a gente é criado na competição, né? E como é que desde criança você é criado para ser o melhor, para competir, para ganhar, e aí chega um sábio de 3.000 anos, um chinês lá e fala assim, não é nada disso. Não, você tá louco, né? Ô, Danilo, tanto que acho que foi no verso, até marquei, que eu não sei se foi 65, ele tá falando assim, né? Lute contra o pessoal efêmero, perecível. Sim. E é tudo que é pregado na nossa sociedade, né? Culturalmente, né? Que a gente tem que ir atrás de tudo que é o perecível ali, o que é efêmero, né? Que é o bom. Exatamente, tem que lutar contra o que a gente tem na nossa cultura mesmo, né? É interessante, né? Que tem uma pessoa já de idade e ela tinha um aparelho celular. E esse aparelho celular, sim, de última geração. E ela trocou por um de super última geração.
E eu fico pensando nisso, ainda vou ter a oportunidade, talvez, de entender. O que leva uma pessoa que não usa 10% dos recursos a trocar por um outro que tem mais recursos ainda, que vai utilizar talvez 5%? É uma efemeridade, né, que a gente está acostumado, né? É trocar, fazer, agora o outro, esse não serve mais, mas eu não consegui utilizar 2% dele, e já estou comprando outro, que me oferece 1000% a mais, que eu não vou utilizar nenhum por cento do que me oferece. É muito louco isso, né? Eu queria tentar entender o que faz a pessoa a continuamente, né, tá buscando esse tipo de coisa, que é essa efemeridade da vida, que já não serve mais é outro, já não serve mais é outro, e tudo é descartável, inclusive as pessoas. Tudo é descartável, verdade. Não sei se vocês lembram, né? Não sei se foi o passado que a gente falou dos 7 pontos. Foi no passado? Na aula passada, a gente falou do Lao Tse coloca 7 atitudes, né? E a última atitude até vou colocar aqui que é interessante, porque é exatamente isso. Foram 7 princípios que ele fala. O último princípio, não sei se vocês lembram, é não abandonar os homens e as coisas. E as coisas, eu lembro. Olha, É tudo descartável. É tudo descartável. O cara escreveu isso há uns, sei lá quantos mil anos atrás. Muito antes dos aparelhos celulares serem descartados. E hoje utilizamos o princípio contrário, né? Para as pessoas consumirem, né? Tem que sempre estar descartável para poder consumir. Exatamente esse verso que você lembrou agora, né? No final ali. Não desejes nada, que lute só contra o pessoal, o efêmero e o perecível. Muito bom. Eu lembrei até de uma frase do negócio que eu postei lá no Instagram hoje. Dizia assim: há 20 anos atrás, a internet era uma fuga da realidade. Hoje, o mundo real é uma fuga da internet. Verdade. Gostei. Bateu. É verdade. Tem dia que você não quer nem saber, né? De responder nada, de não ver nada. Eu quero fugir disso, pelo amor de Deus. Mas engraçado, né? Eu acho que eu comentei isso em algum momento. Ultimamente tem ficado muito isso presente no que eu tinha pensado. No final, a grande busca é a simplicidade, é voltar para uma vida natural. A gente está criando um imenso emaranhado de loucura e são os maus nós, né? A gente está dando nó que não vai conseguir tirar tão fácil lá na frente, né? Então, é saber que nó eu vou dar agora, porque esse nó que eu estou dando agora é que lá na frente eu vou precisar tirar ou não, né? E esse nó quanto mais simples, mais fluindo com a natureza, menos sofrimento, menos é isso no final, né? É isso. Isso vai se resumir como bhakti, como devoção, todas as estruturas aí filosóficas que tentam nos levar de uma forma complexa a uma coisa que é bastante simples. Quer dizer, não é simples, né? Porque a gente deu tanto nó lá atrás. Interessante. Fica aí a reflexão para a semana, né? Os próximos versos também são muito lindos. Essa parte do livro é muito bacana. Muito próximo ali, né, da gente. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Eu gostei muito desse, acho que é o penúltimo verso que você mostrou, que bate sempre num ponto que eu te questiono bastante, que é sempre como que a gente consegue seguir toda essa doutrina sem se tornar apático, né, à vida. E aí ele coloca ali de uma forma bem legal, que é não se apegue à vida, mas não necessariamente deixe a vontade de viver, né? Eu acho não mate a vontade de mim... viver e não mate a vontade da vida eterna, que é exatamente essa busca por o que a gente é realmente. E se liberte, né? Exatamente esse texto ele fala, no final ele termina, né? Que não seja matar, né? Que não seja pela vida eterna e sim substituir o fugaz pelo duradouro. Que no final o que a gente tem que lutar, né? Para a gente ser o que a gente é, né? Que é essa essência que não é o que a gente está comprando, o que a gente está fazendo, né? É essa experiência, como ele usou o termo que eu achei bonito também no verso anterior, no país do silêncio e do não ser.
Só ali a gente encontra a bem-aventurança. Muito bom. E agora é só eu sou, eu tenho, assim? E barulho, né? A mente barulhenta, né? A gente só vai entrar num processo de paz no país do silêncio e do não Silêncio. Muito bom, Danilo. Bom, gente, se alguém quiser fazer alguma coisa, fiquem à vontade. Se eu não me policiar, eu fico falando aqui sem parar a noite inteira. E a gente ficou ouvindo. Muito bom. Uma das coisas da tristeza suas, uma das coisas que eu estava lembrando hoje, né, quando tinha as aulas presenciais e tinham assim 4 turnos num dia, eu chegava de noite e não aguentava mais ouvir minha voz falando. Essa pandemia me livrou desse mal. Eu falo muito menos hoje. Gente, uma boa noite para todo mundo. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Não sabe, a gente não levar a gravação. Muito obrigada. Boa noite a todos.